Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde nós falamos sobre neurociência afetiva e neuropsicanálise. Se você é um terapeuta, um profissional, ou um estudante, ou mesmo uma pessoa que busca autoconhecimento, te convido a se inscrever em nosso canal para acompanhar um pouco mais do trabalho que a gente tem divulgado nesse campo tão novo, né? E ao mesmo tempo tão negligenciado que é a neuropsicanálise, ou seja, a intersecção entre a neurociência afetiva e a psicanálise. E se você é um entusiasta da neurociência, se interessa por esse campo, te convido a conhecer a neurociência afetiva, aonde nós consideramos que o cérebro evolui de baixo para cima e não de cima para baixo, como a maior parte das neurociências e psicologias cognitivas. Gostaria que você deixasse um like ao final desse vídeo, se ele fizer sentido para você, a partir do tema que nós vamos abordar aqui, e não deixe de se inscrever para acompanhar os nossos próximos vídeos. Além disso, nós temos uma comunidade onde nós postamos aulas quinzenais sobre neuropsicanálise e também temos cursos de formação em neurociência afetiva e neuropsicanálise na prática clínica. Para conhecer mais, acesse o link aqui embaixo para você ser direcionado para o nosso site. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre padrões de funcionamento, tá? Quero trazer uma perspectiva a partir de uma experiência que eu tive esse final de semana e que eu acho que pode trazer uns insights, né, para profissionais que estão trabalhando com pacientes que não avançam no processo terapêutico, no tratamento em si, ou para os próprios pacientes que estão tentando mudar, alterar, modificar a própria vida, modificar a maneira de estar nessa realidade, com menos sofrimento, com uma qualidade de vida maior. Para isso, nós vamos recorrer um pouquinho à ideia do cérebro preditivo, ou seja, a teoria do cérebro preditivo do neurocientista Carl Friston. O Carl Friston traz uma teoria bastante importante sobre a ideia de que o nosso cérebro não é apenas algo que convive, que se relaciona com a realidade. O nosso cérebro é, por mecanismo de evolução e sobrevivência, um órgão que faz inferências nessa realidade. Ou seja, ele não apenas interpreta essa realidade, ele não pode, a partir desse processo evolutivo, esperar todos os sinais, todas as sensações da realidade chegar para depois ele interpretar essa realidade. Baseado nesse processo evolutivo, o cérebro faz inferências, ou seja, ele vê apenas uma parcialidade de uma cena, de uma pessoa, de um comportamento, de um lugar, e aí ele faz a inferência, ou seja, ele completa o restante que falta para ele intuir de uma forma mais rápida sobre aquela cena, aquela pessoa, aquele lugar. O que eu estou dizendo é que, se você vê, por exemplo, um tigre atrás de uma árvore, o teu cérebro não está vendo o tigre em totalidade. O que o cérebro faz é fazer uma inferência de que a partir ou atrás daquela árvore existe o restante faltante desse tigre. E aí nós vamos cair numa ideia de percepção para até então chegar numa ideia de interpretação e assim uma ação. Ou seja, primeiro, o ambiente, a cena, a realidade, traz uma porcentagem do que realmente está acontecendo naquele momento presente. 95% o nosso cérebro faz inferências, ou seja, 95% o cérebro conclui, ele interpreta, ele faz uma previsão do que aquela cena, aquela circunstância quer dizer, quer representar. E isso vem através de memórias, através de experiências que nós temos. Por mais que os psicanalistas concordem comigo que existe uma importância muito significativa na infância para dizer como o ser humano o adulto vai ser lá no futuro, ou seja, as experiências afetivas na infância vão moldar, implicar, influenciar o tipo de adulto, o tipo de pessoa que você vai ser na vida adulta. Isso é fato. Isso não é apenas porque o Freud ou a psicanálise quis. Isso é um dado neurobiológico, isso é comprovado. Mas, mesmo esses psicanalistas que concordam comigo, entendem que existe uma lacuna nessa infância. Existe o nascimento e existe até um determinado momento, um período que o indivíduo não lembra da vida dele. Um exemplo básico que eu dou é: o indivíduo não aprende quando ele entendeu que água, essa substância molecular, água, iria suprir a sede dele e deixar ele no estado de homeostase.
O indivíduo não aprendeu, ele não estudou o que era fome, ele não estudou o que era sede, não estudou o que era descanso. Mas ele já nasceu com essas necessidades inatas, ou seja, ele já nasce com sede, ele já nasce sentindo fome, ele já nasce sentindo cansaço, já nasce sentindo medo, já nasce com capacidade de sentir raiva, porque isso são circuitos emocionais evolutivos que estão implicados no cérebro de todos os mamíferos, consequentemente no cérebro do ser humano. Então, da mesma forma que o seu cachorrinho sente raiva, sente medo, sente alegria, você também sente medo, sente raiva e sente alegria. A diferença básica entre o seu cachorrinho, o seu pet experimentando essas emoções, esses afetos primários, e você experimentando os mesmos afetos primários, é que eles apenas sentem, e quando eles sentem, eles buscam uma solução no mundo, uma solução na realidade para desligar aquilo que eles estão sentindo. Ou seja, o cachorro, quando ele sente fome, ele vai buscar o que ele encontra na frente dele para suprir essa fome. O cachorro, quando ele sente sede, ele vai buscar qualquer água que seja para suprir essa sede. Porque a função básica da capacidade de sentir é apenas para sinalizar a nível de consciência para o organismo que ele precisa para continuar vivo. O que ele precisa para continuar dentro da sua homeostase. Então, se o cachorro sentiu sede, foi lá, tomou água, ele atendeu a essa necessidade se desliga e ele volta de novo para um estado de zumbi ambulante, ou seja, ele não está sendo guiado por uma necessidade, ele apenas está em estado de homeostase. Da mesma forma, quando nós sentimos sede, isso sobe a nossa consciência e nós precisamos utilizar o que nós, mamíferos cognitivamente evoluídos, temos, que o seu pet, o cachorrinho, o gato não tem, que é um neocórtex muito mais evoluído. Isso implica que a nossa capacidade de atender às nossas necessidades fosse 1000 vezes melhor do que a capacidade do cachorrinho ou do gato de atender às suas necessidades. Mas acontece ao contrário. O que nós fazemos? Nós utilizamos essa capacidade evolutiva da cognição desse neocórtex para postergar, ou seja, para protelar as necessidades que nós deveríamos atender. O cachorro, quando ele sente sede, ele vai buscar água. Não importa se é uma água suja, se é uma água limpa, fresca ou quente, ele vai buscar água porque ele precisa continuar existindo. É isso que o processo evolutivo implanta para ele. Ó, você precisa continuar existindo. E para continuar existindo, você precisa atender às suas necessidades no mundo. Da mesma forma, nós seres humanos temos essas necessidades. Nós compartilhamos esses circuitos afetivos que têm a mesma neuroquímica, as mesmas estruturas, a mesma fisiologia e às vezes o mesmo comportamento para atender aquela necessidade. Mas aí, com esse neocórtex evoluído, o que nós fazemos? Em vez de fazer como esses animais e atender a necessidade que chegou à consciência, nós postergamos ela, nós protelamos ela. Então, nós dizemos, mas eu vou tomar uma coca, eu vou tomar um suco. Não, não vou tomar água, agora eu tomo daqui a pouco. Só mais essa planilha, só mais esse post aqui no Instagram, só mais esse post e eu vou tomar água. E aí nós vamos protelando a necessidade que nós deveríamos atender na hora que ela é sinalizada. Nós vamos protelando com essa capacidade simbólica, criativa nossa, em vez de atender essa necessidade de uma forma mais eficaz. Porque é para isso que nós evoluímos neocorticamente. Nós só evoluímos esse neocórtex mais evoluído em comparação aos outros mamíferos, porque nós deveríamos atender às nossas necessidades em um mundo mais complexo, em um mundo mais dinâmico. Mas o que nós fazemos hoje é protelar a essa necessidade. Nós tentamos enganar, distrair essa necessidade. Então, sentir sede, eu vou fazer mais uma, duas planilhas, eu vou tomar um suco, eu vou tomar uma coca, etc., mas eu não tomo o que realmente o organismo precisa. Por exemplo, quando você está numa relação com uma pessoa, quando você está em um determinado ambiente ou acontece uma determinada cena, isso desencadeia raiva em você, isso desencadeia medo em você. Naturalmente, ele está dizendo que aquela cena, aquele acontecimento não é benéfico para a sua homeostase, não é benéfico para a sua sobrevivência. Como ficar sem tomar água para o cachorrinho, para o gato, não é benéfico para a sobrevivência dele. Mas o que nós fazemos? Primeiro, nós nos anestesiamos.
Nós ingerimos uma medicação para não sentir aquela raiva. Nós ingerimos uma substância viciante para não sentir aquele medo. Nós distraímos, nós vamos para as redes sociais, nós vamos comer, porque comer alivia o medo, comer alivia a raiva. Mas nós precisamos entender que cada necessidade, ou seja, cada afeto, tem uma equivalência diferente. Ou seja, sentir fome é diferente de sentir raiva para o seu cachorrinho. Sentir fome é diferente de sentir raiva para o nosso organismo. Então, se eu sinto raiva e eu vou comer para aliviar essa raiva, isso vai funcionar temporariamente. Se eu preciso de vínculo, porque vínculo é uma dessas necessidades de todos os mamíferos, se eu preciso de vínculo e aí eu tenho uma mãe, um pai ou um relacionamento ou uma pessoa que eu preciso conquistar, me dedicar, influenciar essa pessoa para a gente construir uma relação, isso requer um trabalho no mundo, que é o que dificulta qualquer processo terapêutico. É mais fácil você ir lá, dedicar esse tempo, esse esforço para se relacionar, para dialogar, para construir uma relação benéfica e saudável com aqueles cuidadores que não te deram afeto suficiente para você se sentir afetivamente vinculado a eles? Ou é melhor você aderir a uma das promessas da contemporaneidade e construir um sucesso na sua carreira? Ou construir uma conta financeira bastante abundante? Qual que é mais fácil? Qual que é a promessa mais presente? É mais fácil eu tentar resolver o problema para continuar tendo uma relação com uma pessoa? Ou é mais fácil eu abrir um aplicativo e pedir um iFood para comer alguma coisa? É mais fácil eu resolver os meus problemas de rejeição na minha vida com os meus cuidadores, com a minha história, com o meu percurso, que influenciou a minha própria identidade? Ou é mais fácil eu ir para um aplicativo da vida buscar sexo? Ou é mais fácil eu ir para a realidade buscar uma substância viciante que vai aliviar o que eu estou sentindo? O que eu estou dizendo é que nós estamos buscando na realidade, buscando através de tecnologia como essas, formas de atender às nossas necessidades que são criativas, que são fantasiosas, que são superficiais, que não suprem realmente as necessidades que nós temos. E à medida que o cachorrinho que precisa de água não toma água, ele tem sintomas, ele tem adoecimento. À medida que você, à medida que eu não nutrimos as nossas necessidades de apego, de vínculo, de afetividade, de cuidado, de carinho, de medo, de raiva, nós também temos adoecimento, nós também temos sintoma. Na neurociência afetiva, não é o acaso, nós chamamos neurociência afetiva. Neurociência afetiva não porque há uma afetividade em você em relação àquela pessoa. Nós chamamos de neurociência afetiva porque todas as vezes que você não atende a uma dessas necessidades que existem, que evoluíram para garantir a tua sobrevivência, aquilo te afeta. Você tem uma demanda, você tem uma atualização. E ao ser afetado pela falta da água, ao ser afetado pela falta de nutriente, ao ser afetado pela falta de validação emocional, a ser afetado pela falta de carinho, de amor, de reconhecimento, você tem sintomas, você está afetado, você está desregulado. Desregulado significa fora da homeostase. E cada vez que eu estou fora da homeostase, eu estou sem garantia de sobrevivência. Eu estou sem garantia de bem-estar. Em resumo, o que eu estou dizendo é que, assim como os nossos pets têm necessidades emocionais, porque o processo evolutivo preservou neles circuitos emocionais para sinalizar todas as necessidades que eles têm e capacidades para atender a essas necessidades, porque o cachorro, quando ele sente, ele sabe o que fazer. Se ele sente sede, ele sabe que precisa de água. Se ele sente medo, ele sabe que ele precisa se defender. Se ele sente raiva, ele sabe que ele precisa atacar. E esse saber também é característica desse processo evolutivo. Já nasce com eles essas habilidades. Como já nasce com o bebê a capacidade de sentir fome, de sentir medo, de sentir raiva e chorar para chamar o cuidador. Isso é uma capacidade inata, não tem aprendizado aí. Nós já nascemos com isso intrínseco em nós. Mas da mesma forma que nasce essas necessidades conosco, nasce necessidades que às vezes são disfuncionais o aprendizado que nós vamos desenvolver. Ou seja, aprendemos primitivamente que sentimos sede, aprendemos que precisamos de água.
Mas à medida que nós vamos convivendo, contexto social, vida, evolução cognitiva, nós passamos a protelar, a postergar a água que o nosso organismo precisa. Se nós postergamos essas necessidades homeostáticas de alimento, descanso, água, imagina o quanto nós protelamos, o quanto nós ignoramos e tentamos enganar necessidades emocionais. Dadas as dificuldades que é receber vínculo ou se sentir amado naquele relacionamento, se sentir validado pelaquela figura cuidadora, não é tão fácil como suprir a necessidade de sede, como suprir a necessidade de alimento. Mas se nós negligenciamos até essas necessidades homeostáticas, quem dirá essas necessidades emocionais? Mas o nosso organismo não fica parado, ele não fica neutro quando há uma necessidade em desvio. O que ele faz é tentar construir uma compensação para aquela necessidade em desvio. Ou seja, se na primeira infância o indivíduo não experimenta essa validação, se há uma ausência de afetividade, de carinho, de presença paterna, presença materna, de proteção, de acolhimento, de validação, de diálogo afetivo, é característica desse indivíduo que ele vai para a vida buscar através do sucesso, da fama, da validação social, da aparência, do dinheiro, da profissão, compensar essa necessidade que não foi atendida. E isso não é porque ele quer, isso não é porque ele deseja se enganar, isso é um mecanismo de sobrevivência. E o que é que ensina para esse mamífero, ser humano, que se ele conseguir um alimento, se ele conseguir uma substância viciante lá na realidade, vai funcionar para ele aliviar a demanda de vínculo que ele não recebeu? A experiência. A experiência traz esse conhecimento, a experiência traz esse aprendizado. Então, se você olhar para o teu passado, se você olhar para o teu percurso até aqui, e perceber o que você mais detestava na sua infância, aquilo do qual você mais queria correr, fugir na sua infância, nas suas experiências da infância, da adolescência, será que não são essas mesmas coisas que você continua evitando hoje na vida adulta? Será que o tipo de apego que você tinha na infância não é o mesmo tipo de apego que você está buscando na vida adulta? Será que a mesma qualidade de vida financeira, de vida social que você tinha nessa infância, não é a mesma qualidade de vida afetiva e social que você busca na vida adulta? Mas lembre-se, isso não é claro, isso não é tão declarado, porque nós usamos essa capacidade cognitiva para mascarar o que a gente está buscando, para mascarar as necessidades que nós temos. E para isso eu vou trazer um exemplo bastante característico que eu tive com um amigo meu, nós conversando, e eu passei esse final de semana na casa dele, em Florianópolis, e a gente começou a ter uma conversa, assim, ele está morando num apartamento maravilhoso, assim, sei lá, 5 passos de uma das praias mais desejadas de Florianópolis. 5 passos você está na praia. Ele acorda com aquela vista maravilhosa, aquele pôr do sol. E aí a gente conversando um pouquinho, e ele me trouxe que o problema é que hoje ele tem, de certa forma, essa localização que ele sempre quis, morar a uns 5 metros da praia. Mas ele não consegue, de certa forma, ele não se sente feliz, ele não se sente completo. Por quê? Porque toda a grana que hoje ele consegue receber do trabalho dele, que é oscilante, não é um trabalho fixo, ele tem que investir para manter essa moradia, para manter essa localidade. Todas as vezes que ele ganha uma grana legal, cai na conta dele, ele pega toda essa grana e consegue gastar essa grana, esse bolo financeiro, em apenas uma semana. E aí o que ele faz é, ele gasta com comida, ele gasta com isso, gasta com aquilo, proporcionando coisa para os outros, proporcionando coisa para os amigos. E o que a gente poderia olhar a nível cognitivo e pensar é, na tentativa ou na vida atual dessa pessoa, tudo que ela está fazendo é fugir da escassez. Por que que ela está fugindo da escassez? Porque lá na infância, esse amigo vivenciou como eu vivenciei e muitas outras pessoas, em especial no Brasil, vivenciaram uma escassez de alimento, uma escassez de conforto, uma escassez de conhecimento, uma escassez afetiva é uma característica. Sempre que existe uma escassez afetiva, existe uma escassez também social, financeira. Mas o fato é que ele veio dessa escassez, né, financeira muito difícil, muito complicada, e aí ele prometeu para si mesmo, em algum momento da vida dele, diz ele que colocou esse objetivo de que eu vou mudar a minha realidade.
eu vou mudar a história dos meus familiares, eu vou conquistar possibilidades financeiras e profissionais, consequentemente sociais, que nenhum deles conseguiu conquistar. Ou seja, eu vou quebrar, como as pessoas falam, esse ciclo de pobreza da minha genética, do meu grupo familiar, da minha linhagem. E aí ele vai para o mundo, né? Sai da sua cidade e sai de Minas Gerais, vai então para uma capital, Florianópolis, e começa a construir uma empresa, começa a ganhar grana, morar a 5 metros ali da praia, etc. Mas é importante que isso tudo que eu estou dizendo para vocês, e para quem olharia para a história dele, teria orgulho do que ele construiu, teria orgulho de onde ele chegou, isso é a nível cognitivo. Isso é o que a sociedade vê. Isso é o que abordagens de prosperidades prometem para o cliente. Isso é o que os coaches da vida vão prometer para essa pessoa que ela vai alcançar se ela mudar, de certa forma, os hábitos, as crenças dela, as atitudes que ela tem diante da vida. Nesse ponto, meu amigo mudou. Nesse ponto, ele alcançou o que essas linhas terapêuticas trazem ou proporcionam através desse viés cognitivo, dessa reestruturação cognitiva. Mas existe um ponto. Dialogando com esse meu amigo, eu me interessei em explicar para ele o que está abaixo desse capacete pensante, o que está abaixo dessa nossa capacidade cognitiva, dessa nossa capacidade racional, dessa nossa construção de hábitos saudáveis. E aí, o que eu expliquei para ele é sobre a ideia do cérebro preditivo do Carl Friston, que o nosso cérebro faz inferências. Ele não apenas interage com a realidade, como ele está o tempo todo fazendo inferências, construindo, modificando ou distorcendo essa realidade. Nesse quesito, quando nós olhamos para a história desse meu amigo, ele está no caminho certo para mudar toda a trajetória da vida dele, para mudar todo esse ciclo de pobreza financeira, por assim dizer, que a linhagem familiar dele teve. Mas um ponto importante é que abaixo desse nosso neocórtex, abaixo desse capacete pensante, existem os circuitos emocionais, existe o tronco cerebral e existe o sistema límbico, que corrobora para o surgimento das nossas emoções. Todo comportamento ele é derivado por uma emoção que é derivado, influenciado por um afeto, ou seja, algo mais primitivo que está presente no seu cachorrinho que eu usei como modelo, no seu pet que eu usei como exemplo. Então, o que esse meu amigo está fazendo é ele mudou o ambiente dele, ele mudou a realidade, ele mudou a localidade onde ele mora, ele mudou a possibilidade financeira dele, ele mudou essa perspectiva social das pessoas em relação a ele e em relação à linha familiar, a questão de pobreza, de escassez que a linha familiar dele teve, mas as bases afetivas, ou seja, esses afetos, esses padrões afetivos, continuam o mesmo. Se eu não mudo padrão afetivo, se eu não mudo dessensibilização ou hipersensibilização desses sistemas afetivos, o ciclo continua o mesmo. Seria como eu mudar toda a minha roupa, toda a minha aparência, mas por dentro eu continuar me sentindo a mesma pessoa. É exatamente isso. Lembra quando as pessoas falam um pouco da ideia da JoJo, por exemplo? Eu vou citar aqui a JoJo Todinho. A Jojo Todinho traz essa perspectiva de alguém que ascendeu financeiramente. A Jojo Todinho traz essa perspectiva de alguém que alcançou um sucesso, uma fama, um dinheiro, um conhecimento e etc. Mas todos nós, enquanto terapeutas, sabemos que a Jojo vem dessa escassez, dessa realidade que a maior parte dos brasileiros tem. Eu mudo o corpo, eu mudo a aparência, eu mudo o meu endereço, mudo a minha expressão facial, faço cirurgias plásticas, etc. Mas a essência, a reatividade que a Jojo tem diante de qualquer tipo de crítica é a reatividade que a Jojo, antes do sucesso financeiro, antes da fama, tinha. Esse padrão está consolidado na Jojo. Esse padrão não é fácil de modificar. E aí, qualquer mínima crítica que a Jojo recebe, ela diz que sai da doutora Jordana, que está fazendo direito, e vai de novo para a Jojo Todinho. Nas palavras dela, existem coisas que só a Jojo Todinho consegue resolver, que a Jordana não consegue. A Jordana é a tentativa de ascensão, de modificação que o meu amigo está fazendo na própria vida dele. Mas assim como a Jojo Todinho continua dentro dessa doutora Jordana, esse meu amigo, esse viés, esse padrão de
temer ou de conhecer a escassez também está dentro dele. E aí, qual que é a conclusão que nós chegamos, gente? Que o cérebro, esse cérebro mais primitivo, que os nossos afetos ou essa base afetiva da nossa homeostase, ela não busca o que é saudável, ela não busca o que é socialmente saudável, ela não busca o que é socialmente aceito, como ela não busca o que é socialmente admirado. Ela não busca o que é saudável do ponto de vista cognitivo, ela não busca o que é saudável do ponto de vista emocional. O nosso cérebro, a base dessa consciência afetiva, busca aquilo que garante a sobrevivência. E num processo evolutivo, uma das tarefas básicas do nosso cérebro é fazer economia de energia, porque, porque economizar energia garante sobrevivência e garante homeostase. Então, se eu tenho um padrão de escassez e eu sobrevivi, que eu consegui de fato sobreviver, não apenas viver, que eu sobrevivi em meio à escassez de pobreza, em meio à escassez afetiva, em meio à irritabilidade, à reatividade, o estar sempre na defensiva, como é o padrão da Jojo Todinho, não importa o quanto ela modifique isso externamente. Como não importa o quanto meu amigo mude de endereço, o quanto ele mude de aparência, o quanto ele mude de realidade financeira. Se essa base afetiva dele continua a mesma, o comportamento dele, se você observar, mantém ele na escassez. É 5 metros da praia, mas é o tempo todo sem conseguir dormir, porque não sabe como eu vou pagar o aluguel desse mês, porque não sabe qual curso eu vou ter que vender, porque não sabe qual boleto eu vou ter que arcar, porque não sabe qual é a conta que eu não vou conseguir pagar. Então, essa insegurança, essa sensação de pressão, essa sensação de ter falta de alguma coisa, mantém essa base afetiva, esse cérebro emocional dele ativo. Ou seja, trazendo de novo a ideia de que o cérebro busca aquilo que é conhecido. O cérebro não busca aquilo que é admirado socialmente. O cérebro, ou seja, esse padrão afetivo, não busca o que é admirado cognitivamente, não busca o que é saudável socialmente, não busca o que é saudável nos hábitos, não busca o que é saudável nas crenças. O cérebro tende a repetir, a buscar nessa realidade, independente do quanto você a modifique, padrões, comportamento, me colocar em situações que eu ative, que eu me sinta, e eu estou falando sentir, não pensar, não racionalizar, que eu me sinta tão mal como eu sempre me senti lá na infância. O cérebro emocional, por exemplo, da Jordana, da doutora Jordana, faz ela se sentir, ou seja, faz ela reagir a como ela sempre teve que reagir dentro dessa perspectiva da Jojo Todinho. Então, no ambiente mais glamouroso da vida em que eu me coloco, se alguém me ataca, eu vou atacar de volta. Isso é um padrão de funcionamento. Padrão de funcionamento é um padrão afetivo. É uma consciência afetiva que sinaliza para o indivíduo que é conhecido. Se para o meu amigo é conhecido para ele viver em constante escassez, porque foi isso que ele aprendeu na infância, na vida adulta, ele está modificando tudo, mas todas as escolhas, cada passo que ele dá na vida é para se colocar de novo nessa sensação de escassez, é para se sentir de novo no estado de incerteza. É isso que é conhecido para o cérebro. Assim como uma criança que aprende na primeira infância com as primeiras figuras cuidadoras que amor, que vínculo também significa sofrimento, também significa agressão, ela vai escolher na vida o melhor marido, o melhor parceiro, a melhor esposa, a melhor mulher. Mas quando ela começa a se relacionar com essa pessoa traz elementos de fazer ela se sentir como ela se sentia com aqueles pais, com aquelas primeiras figuras cuidadoras. De novo, porque o nosso cérebro busca o que é conhecido, não o que é saudável. Para isso, nós precisamos alterar a capacidade de consciência afetiva. Nós precisamos fazer uma reconsolidação afetiva nesse paciente, nesse cliente, nesse meu amigo. Não trabalhar as crenças, não trabalhar a razão, não trabalhar a cognição. É uma abordagem puramente afetiva para esse tipo de caso. Me diz aí se faz sentido para você, se você começa a olhar para a sua vida e perceber o que você repete, se você consegue olhar para os seus pacientes que parecem que estão na melhor vida ou quando você oferece as melhores técnicas, as melhores abordagens para o seu paciente quebrar aquele ciclo porque é conhecido, não porque não seja bom, não porque não seja saudável, porque é conhecido.
tá? Então, as redes sociais são, por exemplo, a promessa do vínculo que nunca se alcança. Alguém que vem de uma infância totalmente de ausência, de negligência afetiva, e encontra nas redes sociais, na fama, a possibilidade de se sentir amado, ela vai sempre repetir esse ciclo, mas nunca vai se sentir amado. É por isso que as pessoas se inclinam tanto para as redes sociais como possibilidade de recuperar um elemento de rejeição que elas viveram. E é exatamente por elas nunca conseguirem alcançar nas redes sociais através da fama que elas continuam buscando nas redes sociais e na fama. Ou seja, é buscar o que é conhecido e não aquilo que funciona, tá? Me contem aí, comentem, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que você acha que pode fazer alguma diferença. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, nós vamos lançar um curso de neurociência afetiva para profissionais de saúde que se interessam em pegar essa base afetiva para trabalhar na clínica e não apenas a abordagem cognitiva racional. Esperem mais novidades por aí, tá bom? Logo a gente faz o lançamento com vagas limitadas. Abraço para vocês, não deixem de dar aquele like para a gente, de se inscrever no nosso canal e, por favor, compartilhar e deixar o seu comentário aqui. Terei prazer em responder. Até o nosso próximo vídeo.